Vamos começar, gente? Obrigada a todos pela presença. Nós temos uma mesa aqui para falar de restauração ecológica e capital natural, com 4 feras aqui da área de restauração. Então, queria apresentar aqui Valmir Ortega, fundador da Conexus e da Belterra Agroflorestas, onde atua como diretor executivo e empreendedor social com amplo conhecimento em restauração produtiva. Ele é geógrafo, com vasta experiência no setor público, no Mato Grosso do Sul, no Pará e no governo federal no IBAMA. E foi eleito como empreendedor social este ano pela Fundação Schwab. Parabéns. Bem-vindo. Tasso Azevedo, fundador e coordenador geral do MAP Biomas e referência nacional em políticas ambientais e dados sobre o uso da terra. Ele é engenheiro florestal, foi fundador do Imaflora, contribuiu para a criação de diversas políticas públicas, como a Lei de Gestão de Florestas Públicas, o Serviço Florestal Brasileiro e o famoso Fundo Amazônia. Bem-vindo, Tasso. Rubens Benini, diretor de Florestas e Restauração para a América Latina na TNC, com mais de 20 anos atuando na restauração florestal, engenheiro florestal, tem participação ativa nas agências de restauração, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, e no Plano VEG, que é o Plano Nacional de Recuperação e Vegetação Nativa. E, finalmente, Taiguara Alencar, que é da GIZ, Cooperação Alemã, trabalha com o governo federal brasileiro e os estados da Amazônia Legal, especialmente nos temas ordenamento territorial, regularização ambiental, código florestal, no apoio a instrumentos como zoneamento ecológico econômico, cadastro ambiental rural, programas de regularização ambiental, além de integração com a regularização fundiária, outras políticas do Ministério da Agricultura e Pecuária, como o Plano ABC, e como programas jurisdicionais de RED. Atualmente, ele é diretor do projeto de governança da terra, regularização ambiental. Bem-vindo todos. Primeiro, um pequeno contexto aqui da nossa fala. Apesar de chamar restauração ecológica, que nós vamos tratar de restauração multifuncional, que abrange restauração ecológica, mas vai muito além, né? Que tem benefícios múltiplos e funções para a sociedade também. Os objetivos principais: recuperar a biodiversidade e gerar benefícios sociais e econômicos, integrar conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais e atender diversas funções da paisagem, ecológica, produtiva, cultural e social. Os sistemas agroflorestais que combinam restauração com produção agrícola são os exemplos, projetos de restauração que promovem a geração de renda para comunidades locais e corredores ecológicos que conectam fragmentos florestais e melhoram a paisagem. Nós não vamos falar de monocultura, nós não vamos falar de espécies exóticas, né? Os benefícios sociais são muito claros desse tipo de restauração: geração de emprego verde, valorização de áreas restauradas, redução de riscos climáticos, muito em voga atualmente, melhoria da qualidade de vida das populações locais. Os desafios e limitações também são bastante conhecidos. Nós temos o custo e o tempo do processo de restauração, conflitos com interesses econômicos, falha de políticas públicas e financiamento, e importância do envolvimento comunitário e da ciência. Então, os nossos palestrantes aqui vão tocar em todas essas áreas, e eu queria começar falando um pouco sobre como medir esse valor, né? Qual o principal valor da restauração ecológica hoje, da restauração multifuncional? Como esse valor pode ser traduzido em capital natural, algo visível, mensurável e reconhecido? Podemos começar com o Rubens. Bom, inicialmente queria agradecer todos e todas aqui. Uma honra estar nessa mesa participando, debatendo um assunto tão caro para todos nós, né, para o país, para a humanidade de uma maneira geral, vamos dizer assim, que é a restauração. Bom, primeiro queria dizer que a restauração, ela é tida, né, já que nosso painel trata de restauração e capital natural, a restauração ela é tida como uma das grandes promessas, aí, uma das grandes esperanças para a gente combater as crises climáticas, de desertificação e
de perda de biodiversidade. Trazendo um pouquinho de número, né, se a gente colocar em prática o que os 185 países se comprometeram a fazer há 10 anos lá no Acordo de Paris, significa em restauração alguns milhões de hectares, aqui no Brasil, no caso do brasileiro, 12 milhões de hectares. E essa meta internacional, somando os 185 países, seria a mesma coisa, o correspondente a sequestrar muitas gigatoneladas de carbono da atmosfera. Seria o equivalente a gente retirar mais de 600 bilhões de veículos das ruas anualmente. Isso sem falar de conservação, de floresta em pé, de vegetação nativa em pé. Então, se a gente somar as duas coisas, né, as duas soluções baseadas na natureza que a gente mais tem que apostar, que é a conservação, obviamente, e a restauração, significaria tirar mais de 1,5 trilhão de carros anualmente nas ruas em termos de sequestro de carbono. Então, acho que esse é um dado importante para explicar como a agenda da restauração de fato vale e como ela é importante. E acho que é legal comentar também, Rosa e todos aqui, que a restauração ela já não é mais apenas uma agenda ambiental, né? Ela deixou de ser só uma agenda ambiental, a restauração ela passou já a ser um ativo estratégico para o país. Né? A gente pode observar várias empresas investindo nisso, temos exemplo aqui, inclusive no painel. E o principal valor que ela traz, na minha opinião, é a capacidade de transformar áreas degradadas em ativos produtivos, gerando múltiplos benefícios, principalmente os serviços ecossistêmicos. A gente pode gerar madeira, produto não madeireiro, mas os serviços ecossistêmicos que gera, isso é quase imensurável, né? Até difícil de mensurar. Hoje foi muito falado aqui ao longo do dia de falhas de mercado, falha na economia, que a natureza não está implícita nas nossas contas, no nosso balanço econômico, nosso fluxo de caixa. Isso realmente é uma grande falha. A gente precisa corrigir isso na economia. Teve um autor chamado Constanza que tentou mensurar. Tentou não, conseguiu. Ele valorou os serviços ecossistêmicos e chegou ali, no ano de publicação 2014, valia os serviços ecossistêmicos, né, como foi falado aqui no painel anterior, aqui, mais de 100, mas assim, os principais, né, combate às mudanças climáticas, fornecer água com qualidade, manutenção da biodiversidade, polinização, conservação do solo, naquele ano valia mais de 125 trilhões de dólares, sendo que o PIB anual daquele ano foi de menos de 80 trilhões de dólares. Então é quase o dobro. A gente está perdendo muito de não trazer a matéria-prima, os serviços ecossistêmicos para dentro das nossas contas. E só para trazer mais uns números aqui também, acho que é importante que aqui no Brasil a gente está muito à frente, né, na agenda de restauração. Então, temos várias publicações mostrando quanto isso pode gerar de emprego e renda. Sabemos que no Brasil, se a gente colocar no chão a nossa meta de 12 milhões de hectares, a gente pode gerar mais de 2,5 milhões de empregos diretos, sem considerar os indiretos. Então, isso teria um impacto enorme na economia brasileira. E a gente também tem algumas publicações mostrando que, para cada R$1 investido em restauração, a gente gera um movimento de R$2,50 em benefícios socioeconômicos. Então, isso são valores são números significativos que acho que a gente tem que considerar. E só para finalizar aqui essa primeira pergunta, acho que o maior desafio, Rosa, é transformar esses dados de fato em argumentos que sensibilizam empresários, investidores, tomadores de decisão. Esse é um desafio, né? A gente sabe que vale, sabe que não fazer a gente vai perder muito mais do que fazer, mas como é que a gente consegue de fato traduzir isso para investidores, para as grandes empresas, para tomadores de decisão, para que apostem nessa ficha que deve ser de fato implementada. E um último número, acho que a gente tem a coalizão Bioeconomia e Restauração, criada há 2 anos, hoje com 25 membros, para fazer restauração nos biomas brasileiros, principalmente na Amazônia. A meta é restaurar 10 milhões de hectares, juntar 10 bilhões de reais até 2030. Esses membros já se comprometeram a quase metade desse recurso. E um estudo feito por essa coalizão Bioeconomia e Restauração para o Brasil mostra que nos últimos 3 anos a gente teve um investimento de 1,6 bilhões de dólares na agenda de restauração e bioeconomia.
isso tem crescido, aumentado mais de 50% todos os anos, mas a gente ainda está muito aquém do que a gente precisa fazer e por isso a importância da gente traduzir esses números para tomadores de decisão e empresários. Obrigado, Rubens. Taiguara, como é que a gente faz que as políticas públicas reconheçam esse valor e passem a considerá-las nas suas decisões? Primeiro, obrigado pela oportunidade, agradeço ao IBRAM e, em nome da GIZ, a oportunidade de estar aqui. Cumprimento aqui a nossa plateia. Eu ainda estou me acostumando com esse sistema aqui, tá? Eu não sei, eu vejo a plateia, não sei se estão olhando para mim ou para o vizinho, mas tudo bem, vamos lá. Ainda mais com essa luz aqui. Mas, bem, a questão, primeiro, não dá para considerar como uma política pública isolada, né? Assim, minha origem é mais, a gente trabalha há 12 anos com a cooperação com o CAR, com o Código Florestal. Então, sou meio viciado no Código Florestal. Então, quando você falou restauração, recomposição, regeneração, para mim, já vem os artigos do Código, né? Já estamos viciados nisso, né? Mas, anyway, não dá para pensar isso na minha cabeça sem ligar com essas outras políticas, né? Então, mesmo o Planaveg, a gente vai estar agora renovando a nossa cooperação com o MMA, então ano que vem deve ter um projeto específico com um componente de suporte ao Planaveg, né? Tem que considerar as outras, né? Então aí passa o Código Florestal e aí tem um monte de gargalos que, se a gente for abrir aqui, dá 1 hora de discussão, né? Só tem 5,7 de CAR validado até agora, que seria, né? A gente antes tinha a expectativa de que os PRAs depois, em grande número, né, e seus PRADAs, os termos de compromisso, poderiam criar um mercado imenso de restauração, mas o gargalo ainda está muito antes, né? E outra política que vale a pena mencionar é a questão fundiária. Não dá para eu não falar nisso, porque precisa você, para trabalhar esse tema num território que tem um ordenamento fundiário, é uma coisa. Sem ordenamento fundiário é outra coisa. E na Amazônia é muito o caso, né? Nosso amigo Valmir Ortega ali, nos seus tempos de Pará, né? Sabe bem disso. Então, nesse primeiro bloco, nos outros eu vou falar mais, eu acho que trabalhar essa integração entre as políticas públicas. Aí eu sei que tem um roteiro, e aí a partilha disso entre o setor público e privado, né? Em outros países, a GIZ apoiou isso, por exemplo, em El Salvador, Panamá, né? Então, políticas que se integram a outras dentro do contexto do país, né? Eu acho que eu paro por aqui, tá? E aí a gente segue falando mais. Tássio, você é o senhor dos números, dos dados. Como que esses dados nos trazem essa ligação entre o que a gente está fazendo e o valor desses túmulos, dessas... Então, eu acho que o Rubens deu um exemplo sobre essa questão de tentar dar valor para as coisas da natureza. Eu sou meio descrente disso. Acho que é um número meio inútil, né? Tem um interessante que é assim, né? Se você pegar a Amazônia evapora todos os dias 20 bilhões de toneladas de água. O rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, põe 18 bilhões de toneladas no mar. Então se evapora mais do que o que põe no mar. Isso que evapora mais do que vai para o mar é o que vai para o restante do país. É o surplus, né? É o superávit que vai irrigar o restante do país. Quanto é que vale isso, esse serviço? Aí tem que comparar com alguma coisa. Então vou comparar com se eu tivesse uma chaleira e aquecesse a chaleira para poder evaporar essa água. Eu precisaria de metade de toda a energia elétrica do mundo por 6 meses, para fazer o que a floresta faz em um dia. Isso vale $1 trilhão, porque o sistema energético global são 2 trilhões de dólares.
Então, $1 trilhão por dia, são 365 trilhões de dólares por ano, o PIB global agora é 110 trilhões, essa informação é absolutamente inútil, não serve para absolutamente nada essa informação. Então a ideia de que a gente tem que impor a gente mesmo, arrumar um jeito de dizer quanto é que vai valer para você, é inútil, porque o valor é tão alto que ele não tem nenhum significado. Então, eu acho que o jeito da gente poder pensar isso em termos de remuneração ou valoração é uma coisa um pouco mais trivial, assim. Eu acho que o TFF é um exemplo disso, né? Quando a gente pensou o mecanismo, era basicamente o seguinte: olha, as florestas, se ficou lá um ano a floresta, ela prestou um serviço. Vamos remunerar por esse serviço de ter ficado lá em um valor que seja razoável, né? Originalmente era $30, agora acho que é 4 que ficou, né, no final. Mas enfim, mas a ideia de que você tem um pagamento porque a floresta permaneceu lá e você ter digamos assim, um desincentivo, né? Se você não puder usar se você tiver desmatado, você desconta 100 vezes, né? O valor, né? Mas enfim, mas a outra forma de fazer, paradoxalmente, é você encontrar nexos específicos setoriais, né? Então, por exemplo, um nexo interessante é o seguinte: você hoje consegue, com a tecnologia de rastreabilidade das gotas de chuva, da evaporação, você é capaz de estimar com boa precisão de onde é que vem a chuva que chove em cada pedaço do país. Então, tem um estudo recente que mostrou para 3 usinas hidrelétricas em Santa Catarina o quanto que da chuva que estava chovendo ali vinha do Xingu. Só para pegar um exemplo específico. Então, do Xingu, porque você consegue fazer todo o caminhar da água, como é que ela chove, evapora, chove, evapora. Então, ao fazer isso, ela transformou numa coisa absolutamente tangível para aquele negócio específico. Para aquele negócio específico, a água, você consegue quantificar o valor dela. Porque se eu diminuo a quantidade de água, eu diminuo proporcionalmente uma quantidade de energia que você gera. E quando você não gera energia numa hidrelétrica, você tem que compensar com uma outra fonte, que vai ser mais cara, porque a hidrelétrica é a fonte mais barata que a gente tem. Então é uma coisa que dá para você transformar em absolutamente tangível. Então eu acho que tem várias questões que a gente pode elaborar que permitem a gente fazer esses valores mais tangíveis. Então, por exemplo, para uma cervejaria, é muito importante você ter a água absolutamente, e não adianta ser a água que você tratou, ela tem que ser água pura mesmo, mineral e tal. Então, para uma cervejaria, você ter a bacia onde você está trabalhando ser recuperada, tá com toda a vegetação e tal, tem valor. Porque cada litro de água que ela consegue da água pura, aquilo tem um valor na cerveja que vai produzir. Eu estou falando de cerveja, nem sei se é o melhor exemplo, mas acho que sim, né? Porque cerveja tem que ser, né? Todo mundo... Então acho assim, eu acho que a gente dá para pensar em várias alternativas em que a gente faz a valoração específica para um tipo de negócio, atribuição, e daí para fazer. Então, qual é o legal disso? O legal disso é que se você consegue fazer essas atribuições, hoje a gente tem mecanismos em que a gente consegue, do ponto de vista de monitorar os processos, as áreas recuperadas, não recuperadas, etc., a gente consegue fazer isso muito bem, por satélite e tal. E aí você conseguiria fazer a inferência do que isso representa para cada tipo de ator. Então imagina que você tivesse um sistema em que você pode, de acordo com a sua localização, né, por exemplo, da sua usina, você define da onde que está vindo a maior parte da sua água, onde são as áreas naturais que estão contribuindo, e você pode ter recursos que vão para aqueles lugares específicos, né? Uma outra coisa que é interessante, só nessa parte de dados também, é que tem muitas coisas que são meio contra-intuitivas, né? Então, uma das coisas contra-intuitivas é essa noção de que restauração é plantar. Que a ideia é que você tem que ir plantar, e eu tenho que ter a meta do plantio, etc., né? O Brasil assumiu uma meta de recuperação de 12 milhões de hectares, mas ninguém falou qual que era o baseline. Tipo, era 12 milhões de hectares a partir de 2015, era 12 milhões de hectares no total da história, né? E o fato é que em 2015 a gente não sabia o quanto que existia de áreas em recuperação no Brasil. Hoje a gente sabe, né? A gente mede lá no Mapeon, tem 32 a 34 milhões de hectares de áreas em recuperação, muito mais do que os 12 milhões.
Mas se a gente estivesse contando a partir de 2015, são 7 milhões, que acrescentou de 2015 para cá. Então pode ser que esteja faltando só 5, né? Não sabemos, né? Mas o fato mais importante é o seguinte, a maior parte do que tem nesses 32, 34 milhões, né, mais de 95%, ele é regeneração natural. E não é o plantio. Mas e a permanência dessa regeneração? Como é que você garante? Mas é a mesma coisa, então isso é interessante. Para o clima, não faz diferença se é regeneração natural ou se é plantado. Certo? Não faz diferença. No ano passado, nós tivemos 1,2 milhões de hectares de desmatamento de vegetação secundária no Brasil. E se você somar todos os projetos de recuperação que já foram feitos, todo o esforço aqui, né, aqui lá com a Belterra, com a Biomas, com não sei mais quem, todo mundo, Regreen, tal, e para o passado, olhando 40 anos para trás, não dá 1 milhão de hectares. Ou seja, em um ano, a gente cortou de vegetação secundária, que para o clima não faz muita diferença, a gente cortou de vegetação secundária o equivalente ao que todo mundo está fazendo de esforço de plantio. Então quer dizer que não é para plantar? Não, ao contrário. É muito importante plantar, mas é fundamental a gente pensar o olhar de que a gente tem que ter mecanismos que ou coíbam, no caso onde a regeneração deveria estar obrigatoriamente acontecendo, ou que incentivem manter as áreas de regeneração naqueles lugares onde está acontecendo voluntariamente, né? Eu acho que isso seriam formas a gente fazer que seriam muito baratas, muito mais baratas, mas que gerariam um benefício do ponto de vista de regeneração, restauração, muito mais abrangentes. Maravilha. Obrigada, Tasso. Como sempre, com números bastante volumosos. Valmir, pé no chão, perspectiva de mercado, produtor. Como é que é a visão do produtor nessa valoração? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Ou seja, pegando esse exemplo que o Tasso deu aqui, falando muito da experiência do que a gente está vivendo na Belterra hoje, concretamente. A gente opera no Mato Grosso, na região de Alta Floresta, que é uma região muito pressionada pela expansão da soja e da pecuária. A gente opera em Rondônia, em Porto Velho, mas na divisa com o Acre, que era uma região que tinha pouca pressão há 10 anos atrás, mas que nos últimos 10 anos essa pressão aumentou muito, né? A tríplice fronteira, Boca do Acre, Labre, aquela região, uma região de muita pressão de desmatamento e etc. E a gente está no Pará, especialmente na borda leste do Pará, né? Na região de desmatamento mais consolidado, mais antigo, nordeste do Pará, sudeste do Pará, transamazônica. Estamos aqui na Bahia, na região de Camamu, Ilhéus, Itacaré e tal. Por incrível que pareça, as propriedades que a gente opera, que mais tem remanescente florestal é aqui na Bahia, não é na Amazônia. Porque a gente está na Amazônia em regiões de muita pressão de expansão agrícola. Então, em regiões de expansão agrícola, onde você tem uma dinâmica econômica que está pressionando a ocupação do solo, a regeneração não tem como competir, né? Porque o tempo inteiro aquela área, mesmo que iniciou a regeneração, ela é na sequência desmatada, ela é na sequência ocupada e tal. Então, as áreas mais resilientes à regeneração são as áreas de menor dinâmica econômica. São as áreas, como é o caso aqui da região do cacau da Bahia, que você não teve nenhuma cultura agrícola que substituiu o cacau. Você teve uma tentativa da pecuária, né? O MAP Biomas indicou que 100 mil hectares de cacau lá da década de 80 foram desmatados. É provável que uns 80 mil deles, uns 100 mil viraram pasto, uns 80 mil deles já voltaram a ser floresta. Por quê? Porque essa pecuária não se estabeleceu nessa região, não teve uma dinâmica econômica capaz de gerar riqueza, a floresta veio e voltou. Então isso que o Tasso falou de que olhar para a regeneração é importante, mas tem que olhar no lado econômico, ou seja, uma coisa é regenerar onde a lei dizia que tinha que ser floresta. APP, reserva legal, anterior e tal. Então, neste caso, é lei, é comando-controle, é fiscalização, é melhorar o sistema de monitoramento. Agora, em áreas onde eram áreas consolidadas no passado, por uma dinâmica econômica, essa área regenerou, e hoje os produtores desmatam essa área de regeneração, o desafio aqui tem que ser algum mecanismo de estímulo econômico. Porque, em parte, essas áreas, a regeneração significava perda de patrimônio, perda de recurso financeiro. Então, a regeneração florestal, que para a gente é tão valorosa nesse sentido, ela é um retrocesso econômico para essas regiões. Então, como que a gente muda essa dinâmica para transformar com que a regeneração, nos casos em que for desejável e tal, a gente estimulasse ela a fazer com mecanismos, seja por enriquecimento, que aí é um debate antigo que
Ricardo Rodrigues e outros pesquisadores já tentaram pensar modelos de fazer enriquecimento dessas capoeiras e gerar valor econômico do ponto de vista da silvicultura e de outros modelos produtivos, ou seja, por pagamento de serviços ambientais por algum outro mecanismo. Caso contrário, territórios que tenham pressão de ocupação do solo muito intensiva não têm regeneração que sobreviva nela. Então essa é um pouco a dinâmica que a gente tem que enfrentar. E do ponto de vista das outras oportunidades de restauração, eu acho que a gente precisa de todas as modalidades possíveis, né? Restauração ecológica é fundamental para alguns territórios. O mercado de carbono, nos preços, nos patamares, nos volumes que chegaram, finalmente permitem criar negócios relevantes que possam crescer com restauração ecológica. Basta ver o exemplo da Regreen, da Mombach, da Biomas e um monte de outras empresas que estão nascendo nesse setor. E do ponto de vista de restauração produtiva, multifuncional, como a gente queira designar, tem um enorme potencial no Brasil, porque nós temos 6 milhões de agricultores, 5 milhões disso são pequenos e médios agricultores, que poderiam ganhar muito mais dinheiro com sistemas baseados em plantas perenes, em sistemas agroflorestais, que seriam, do ponto de vista do clima, muito mais amigável com remoção, né, com reconexão de territórios, com proteção de solo, com combate de um conjunto de problemas ambientais que a gente tem. Então, acho que é uma forma de olhar novamente o nosso sistema produtivo do ponto de vista do meio rural e buscar alternativas que sejam mais amigáveis com o solo, né? Pegando aqui o gancho que o Tasso está falando na mesa anterior, que ele participou, e etc. Né? Como que a gente olha esses processos de ponta a ponta. Lá ele está falando muito da economia circular, de design, de processo. Aqui no meio rural é a mesma coisa. Nós temos que pensar uma nova agricultura. Essa agricultura, nos moldes que a gente está praticando há séculos, vai ser fortemente impactada, está sendo fortemente impactada por mudanças climáticas. O componente arbóreo florestal pode ser um dos componentes de agregar resiliência a esse modelo, pode ser um dos componentes de adaptação dessa agricultura a um novo jeito de produzir, uma nova forma de produzir. É um pouco aí que a gente está olhando esse novo lugar, né? Obrigado. E a questão da escala, né? Me preocupa. O Tasso acaba de mencionar que tudo que nós fizemos foi desmatado em um ano, né? Foi cortado em um ano, tudo que nós fizemos até hoje. Brasil continental, áreas, acho que foi você que falou, um estado da Bahia em áreas degradadas, né? Como que a gente atinge essa escala para recuperar essa área toda que não só a meta da NDC, mas o que nós temos, né, que já foi destruído? Esse não é um desafio fácil, né? Gente que já está aí há quase 3 décadas atuando com restauração, estamos tentando de tudo quanto é forma encontrar os caminhos da escala. Tem surgido coisas muito interessantes nos últimos tempos, o próprio mercado de carbono, que já foi citado aqui pelo Valmir e tal. Acho que esse é um dos começos para a gente ganhar escala, mas foi até falado aqui no painel 10 poucos minutos atrás, que para a gente ter escala, a gente precisa minimamente conhecer o território onde a gente atua. E esse é um gargalo muito grande aqui no Brasil. A gente não conhece muito bem os territórios. Quando conhece, tem um problema fundiário aqui que Taiguara pode falar um pouco mais sobre isso. É uma questão muito séria. Então, conhecer e planejar o território acho que é fundamental. É um gargalo que eu trago aqui para a mesa. O outro são governanças que a gente precisa, de fato, inovar nessas governanças. A gente repete, reproduz modelos que não funcionaram até então, pelo menos para uma nova economia, né, focada em restauração, seja ecológica ou multifuncional. Então, a gente precisa inovar na governança e trazer mecanismos financeiros robustos mesmo, arranjo financeiro que conversem com a recuperação de florestas, com o tempo da restauração, que é outro tempo da lógica de investimento propriamente dita, né, a mais trivial que a gente está acostumado. O Taiguara falou um pouquinho que a gente tem as políticas públicas, concordo que são boas formas de dar escala, seja o Planaveg, seja a própria Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecido como Código Florestal, mas para colocar, seja o Planaveg, seja o Código Florestal no chão, a gente passa por um gargalo que conversa com esses 3 que eu falei, de falta de governança, de não conhecer o território, não planejar o território e mecanismo financeiro. A gente precisa engajar o dono da terra, né? A gente tem ali os mapas, os polígonos, sabe onde a gente precisa restaurar, onde estão as áreas degradadas, mas sempre tem um dono daquele pixel, né? E o dono daquele pixel, geralmente, 90% dos casos ou mais, não tem interesse em restaurar,
ver a área como um ônus e não como um bônus, como o Valmir colocou ali em outras palavras, né? Então, não tem como a gente trazer escala sem olhar para esses três eixos. E aí que eu queria trazer um pouco de uma ideia inovadora, que é aqui para a Mata Atlântica, mas a gente já está de olho de levar isso para outros biomas, Amazônia, Cerrado, mas a gente está começando pela Mata Atlântica porque é o bioma que a gente tem mais histórico, mais conhecimento, mais expertise em restauração. Então, né, começamos aqui no final dos anos 60, 70, aprendemos, erramos muito com restauração aqui. E o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que eu coordeno, tenho a honra de coordenar aí pelos últimos 2 anos e meio, a gente está transformando ele numa agência facilitadora da restauração. O que é isso, né? É resolver essas 3 coisas que eu coloquei. É entender melhor o território. A gente tem 366 membros espalhados em 17 estados brasileiros. A gente sabe quanto produz de insumo, quanto produz de coleta de semente, quanto produz de muda, quanto o potencial de regeneração natural nesses territórios, conhece um pouquinho a questão fundiária aqui na Mata Atlântica, que não é tão problema quanto na Amazônia, né? Então, a gente conhece aqui a realidade e a gente está organizando oferta e demanda. Então, surgem empresas, né, Belterra e Green, biomas, né? Estou falando de Mata Atlântica aqui, então, que começam a demandar serviços, insumos, mudas, sementes, e a gente está tentando organizar no pacto o encontro de oferta e demanda e entender minimamente o território. A gente já tem tudo isso mapeado, mas a ideia da agência facilitadora são 2, na verdade. Assim, a teoria de mudança é que a gente empoderar esses 360 membros do pacto que estão na ponta, eles vão conseguir abrir mais porteiras, trazer mais produtor rural, mais dono de terra, vão convencer. São eles que conseguem abrir as porteiras. Só que, por outro lado, esse pessoal não tem como acessar crédito, não consegue garantia, não consegue muito recurso, não consegue acessar alguns milhares de reais, mas não consegue milhões e milhões que a gente precisa. Então, existe o dinheiro, mas a gente precisa levar até a ponta. E isso é uma das coisas que a agência facilitadora do Pacto pretende endereçar. Criar mecanismos financeiros, garantias, sociedade de propósito específico para que essas instituições se transformem em novos e grandes empreendedores de restauração. Assim, acho que não tão grande quanto o Marie Green, mas novos empreendedores que consigam trazer, sei lá, 10, 20, 30, 50 mil hectares de restauração, cada um desses membros, a gente vai sair de milhares para milhões. Então essa é uma grande aposta da agência facilitadora do Pacto, que a gente está levando para a COP agora, inclusive. Essa é uma grande aposta, tá, Rosa? Acho que por aí a gente consegue endereçar esses problemas todos e principalmente como engajar o dono da terra, que esse é o maior desafio hoje. Taiguara, você que trabalha muito com regularização fundiária, como é que a gente lida com essa questão que é tão complexa no Brasil? É mais complexa na Amazônia, mas e nos outros biomas também tem problema, Mata Atlântica, Cerrado. Com certeza é bem complicado. Na verdade, eu não sei como é que o Valmir tem coragem de trabalhar num Porto Velho, Labre ali, que questão fundiária difícil, é onde a taxa de desmatamento, que saiu ontem, né? 5.790 km², ainda é alto, mas ali é forte ainda. Então, você trabalhar, né, restauração onde ainda se desmata, na mesma área, é bem corajoso, né? Mas, assim, é só para pegar também o gancho da escala, né? Claro, eu já falei do Planaveg, do Código Florestal, né? Mas, essa questão de integrar público e privado é fundamental, né? E o Valmir já falou, várias empresas, alguns anos atrás não tinha tantas empresas, né? E tem se multiplicado. Então, tem que ter isso, porque o setor privado sempre vai fazer melhor, mais eficiente, mais eficaz, em geral. E o setor público tem que dar as condições macro, né? Marco para a coisa andar, né? E também tem que se pensar também que a escala ela vai acontecer com o tempo, né? Assim, mesmo que a gente queira acelerar, ela demora de qualquer maneira. Então, e aí entra também a questão política, não só das políticas, mas da política, porque tem que se criar mecanismos nessa condução, nessa concertação, persistentes no tempo, né? Mesmo com as mudanças. Então, a GIZ tem uma experiência interessante na América Central, em países da América Central, né?
por exemplo, no Panamá, onde houve uma grande mudança, né, mudou bastante o governo, aparece no noticiário por conta da questão da segurança, das prisões, né? Mas o Planaveg deles, ele persistiu, mesmo com uma mudança forte no governo, né? Um shift. Então, segue, né? Então, o arranjo público-privado se manteve. Então, tem que se pensar isso, né? Então, tá um Planaveg agora, mas volta um governo com outra pegada, um governo, né, de outra linha. Isso tem que se criar um mecanismo para seguir, né? E aí, claro, a sociedade civil, né, sempre é fundamental. Quantos anos não está o Pacto da Mata Atlântica, né? E outra coisa também para dar escala é também se ligar aos vetores da economia, né? E assim, aqui, ligar aqui ao IBRAM, né, o setor da mineração, é muito interessante, porque isso gera escala. Por exemplo, no Panamá, a GIZ apoiou uns tempo atrás, né, o pessoal, que a economia do Panamá é o canal, né? E o canal depende de água, porque ele tem as bacias né, que enchem o canal. Então, e aí tinha que entrar a restauração, tinha que entrar, né, manter essas bacias. Estava bastante em crise esses anos. Então, se fez um arranjo que liga a os mecanismos que viabilizam o canal, inclusive o pessoal que paga a taxa, os navios, né? Então, se ligar nesses setores também é importante, né? E assim, eu sempre, de novo, você mesmo falou da questão fundiária, e isso, se não resolve, atrapalha, dá para trabalhar, tem vários exemplos, mas atrapalha, né? Em muitos casos, porque se não tem segurança da terra, para que eu vou mexer com restauração? Né? Ou se é conflitivo e ainda é vetor de grilagem, área de grilagem, então fica totalmente fora de órbita. E por aí vai. E fora a questão de capitalização, financiamento, a terra está embaixo de tudo, né? Está embaixo da floresta, está embaixo da área que vai ser floresta, da agricultura, da população tradicional, de tudo, né? E assim, um outro ponto também, talvez um último, pensando em escala, é pensar a paisagem, né? Aqui a gente tentou trabalhar isso, em outros países também. Planejar a paisagem, a bacia, né? Ver também os outros setores que estão ali. Dá para trabalhar a restauração sem olhar a área de pastagem, né? Sem olhar a fonte principal de renda daquele produtor rural, né? Então, trabalhar integrado o que está, né, em volta também, né, numa abordagem de paisagem, né? Então, talvez aí tenha algumas dicas de como trabalhar a escala, aumentar a escala. Obrigada. Uma pergunta aqui da plateia. Com tantos desastres ambientais acontecendo em todo o mundo, vocês ainda acreditam que existe um futuro sustentável possível ou já passamos do ponto de reversão? O famoso tipping point. Essa pergunta já teve no outro. Já respondi essa, aí vou deixar para o Valmir responder essa aí que eu já respondi. Mas, não, eu queria fazer um comentário aqui sobre essa questão do que você vai ter de áreas disponíveis e como que você encontra aquilo que poderia ser transformado em áreas de recuperação, né? Porque tem essa questão fundiária. Então, uma das coisas que a gente fez agora, recentemente, a gente lançou um negócio que a gente chamou de monitor da recuperação, né? Que foi o seguinte, a gente pegou tudo que é área que foi embargada pelos órgãos ambientais, desde os últimos 10 anos, assim, e botou, não, 10 não, desde 2000, né? Então, tudo que tinha embargado, a gente considerou que se está embargado, essa área, ela não deveria ter impedimento à regeneração. Ela pode até nem estar sendo recuperada do ponto de vista proativo, mas ela não pode estar sendo, se foi um embargo por causa do desmatamento, ela não deveria estar sendo cultivada ou nada que impedisse a regeneração. E do outro lado, a gente pegou também os projetos que estavam cadastrados no Observatório da Restauração, que tinha um monte de projetos que aí são voluntários, assim, alguém tem um compromisso de restaurar uma área e tal. E aí você pode, com isso a gente levantou, só com isso já deu 6,5 milhões de hectares, de áreas que, eu não estou nem falando de APP, reserva legal, eu estou falando só de áreas que deveriam estar em processo de recuperação, porque elas, ou porque tem uma obrigação que impede de uso da área,
ou porque tem os compromissos. E estimo que se a gente fosse atrás, por exemplo, dos processos de compensação ambiental, e a gente pudesse também colocar eles no mapa, onde estão essas áreas de compensação ambiental que tem, né, que dá no licenciamento, tem que plantar aqui, ou decisões judiciais também a gente poderia colocar ali, ou os PRAs, né, se cada PRA que fosse aprovado, né, a gente registrasse também na plataforma, seguramente a gente ia ter talvez aí uns 30 milhões de hectares que a gente teria no território, que são áreas que, ou por obrigação ou por compromisso, deveriam estar em restauração e regeneração, e eu acho que vira, digamos assim, a matéria-prima para você, em vez de estar, que é o que acontece hoje nessas empresas todas que estão trabalhando com restauração, o grande problema é você encontrar uma área que tenha tudo certo, que está a documentação. Nesse caso não, já está atrelado àquele território a obrigação de recuperação, independente de quem é que é o dono da área. Só uma reflexão de que, às vezes, a forma de a gente achar, né, onde vai ser a recuperação pode ser por simplesmente usar os instrumentos que já existem. Um caminho diferente, né, para chegar lá. E já dá uma escala gigante, né, que é uma área gigantesca que tem aí para recuperar. Né, que é diferente do que está em regeneração. Porque eu posso, naqueles 6 milhões de hectares, por exemplo, a gente identificou... não lembro agora o número certinho, mas o Rubens pode me ajudar aqui, mas se eu não me engano, a gente falou de 15% da área, o que a gente enxerga no satélite é compatível com uma área em regeneração. Né? E tem lá uns outros 15, 20% que definitivamente não é compatível, ou seja, ali está se fazendo coisa que não deve, e uns 60% que é meio... não dá para saber, né? Se mas o fato é que, além daquilo que está em regeneração e recuperação, você tem um monte de áreas que deveriam estar e não estão, então também estariam nesse bolo que a gente teria de restauração. Fora que tem a restauração do solo também, que aí não é necessariamente a restauração da regeneração natural, mas é o restabelecimento do solo para que esteja mais produtivo e, portanto, faça com que a gente precise menos áreas, né, novas áreas e tal, porque você está recuperando solos que estão sendo abandonados. Então, enfim, tem uma forma de dar escala, né, a partir de coisas que já existem. Né? Aí você responde a pergunta difícil aqui. Boa. Eu já respondi uma vez. Não, mas eu vou colar então da tua resposta lá, que a resposta que o Tasso deu na outra, que do tipping point a gente já passou de alguns limites, né, e tal, mas que apesar disso a gente ainda tem chance de recuperar. Eu sou um otimista por natureza, né, eu acho que, e se a gente for olhar em problemas atmosféricos que nós tivemos de escala global, como foi camada de ozônio, né, que nós lá na década de 80 estávamos atormentados, que isso ia destruir o planeta, etc., a gente conseguiu reverter. E hoje a camada de ozônio está melhor do que estava na década de 80, então mostrando que é possível, né, com ação humana, com regulação, com atuação, a gente reverter problemas de escala global. Então acho que a gente tem um aprendizado recente e isso tem que impulsionar a gente para frente. Do ponto de vista de escala, e aí, Rosa, eu vou pedir licença que minha carona acabou de me sinalizar que eu preciso correr para o aeroporto, que meu voo é mais cedo. Então vou dar minha resposta e você ir correndo da mesa. Mas eu acho que do ponto de vista de escala, a gente teve vários exemplos aqui na mesa de como impulsionar a escala. Então, seja de política pública, seja de ferramentas que já existem, seja de coalizões sociais que podem impulsionar brutalmente, eu acho que nós vamos ganhar escala na combinação de tudo isso. Né? E também na combinação da mudança dinâmica econômica. Eu acho que o maior impulsionador que a gente pode ter é se a gente conseguir criar dinâmicas que acelerem a mudança da produção rural, acelerem a mudança de processos produtivos no campo. O Tasso falou aqui da questão de otimizar a produtividade e liberar terras e tal. A gente, além da Belterra, a gente criou como um spin-off da Belterra há alguns anos atrás a Rio Capim, uma empresa de pecuária, que era para provar, né, e apesar da Embrapa já ter provado isso há tanto tempo, né, mas não faltava um modelo de negócio capaz de dar escala a isso em pequenos agricultores, a gente criou uma empresa de integração pecuária com pequenos produtores para sair de meia cabeça de boi por hectare, que na verdade é menos do que isso. Um pequeno produtor na Amazônia hoje produz um bezerro a cada 2,5 anos por hectare. Então ele produz menos de meio bezerro por ano por hectare, uma renda líquida por hectare abaixo de R$100. Se a gente for botar tudo na conta, ele tem uma rentabilidade negativa, ele leva prejuízo se ele contar o trabalho dele, se ele contar tudo isso. Então assim, você tem uma ineficiência econômica brutal e está usando uma área grande, né? A gente usa quase 200 milhões de terras no Brasil, 1/4 do país para pecuária, a grande maioria disso de baixíssima produtividade.
Na Rio Capim, nós fizemos um trabalho de integração com pequenos agricultores, exclusivamente com pequenos, e a gente sai de meio bezerro por hectare a cada 2 anos e meio para 5 boi por hectare engordado em 5 cabeças de gado engordado em um único hectare. Isso faz com que o pequeno produtor na Amazônia, que tem 40, 50, 60 hectares no assentamento rural, quase 90% desmatado, ocupado com pasto de baixíssima produtividade, ele possa reduzir as 20 cabeças de gado que ele tem numa área de 4 hectares. E, portanto, os outros 30 hectares dá para a gente fazer o que quiser nela e tal. Boa parte disso para restauração, para regeneração, para condução de recuperação e para sistemas agroflorestais. Então, se a gente consegue criar uma dinâmica econômica nessa escala, e que, de novo, aí voltando a algo que o Tasso fez alguns aanos atrás, quando eu estava naquele debate se o Código Florestal existia só no Brasil, se a obrigação de floresta era uma coisa só de brasileiro, eu lembro que o Tasso, possivelmente com mais um grupo de pessoas, fez uma publicaçãozinha que era mostrando que obrigações de floresta e crescimento de índice de cobertura florestal aconteceram em vários países do mundo. Japão, Suécia, não sei o que e tal. Em boa parte desses países aconteceu no momento em que houve, pelo menos na minha leitura da época, um momento de virada da dinâmica produtiva. Então hoje a gente tem uma dinâmica produtiva absurdamente ineficiente no meio rural. Se a gente virar essa dinâmica na pecuária, por exemplo, não tem nenhuma razão para a gente ocupar 200 milhões de hectares com pecuária de baixíssima eficiência, de baixíssima produtividade. Se a gente conseguir mudar isso, naturalmente, por vários motivos, a gente liberaria a terra, que poderia inclusive ser regenerada naturalmente para fins recreativos, como é França, os países que têm turismo forte de natureza e tal. Portanto, eu acho que é esse conjunto de processos que vão induzir a gente fazer em escala. E o que eu acho que eu estou vendo no campo da restauração particular, aí sim, modelos Regreen, Mobac, Belterra e outra, é que está nascendo um novo setor econômico. Então, esse setor econômico vai mudar muito nos próximos anos. Mas se ele crescer, ele vai criar uma dinâmica de negócios que vai poder competir com boi, com soja, com eucalipto, e se estabelecer como um negócio relevante de plantar florestas nativas no Brasil. Então, com isso, Rosa, eu agradeço muito você ter me convidado para... Muito obrigado pela Obrigado. participação. Tchau, tchau. Uma pergunta um pouco difícil, eu acho. Vocês enxergam problemas, problemas em projetos de restauração que nós deveríamos evitar? A gente tem alguma coisa que hoje é feita que não deveria ser feita em termos de restauração? Algum problema nos projetos? Bom, posso começar aqui. Tem vários problemas que a gente faz. A gente fala de tal da... Por exemplo, muita gente, principalmente tomadores de decisão, fala, pô, o custo da restauração é um absurdo. Chega, em alguns lugares pode passar de 50, 60 mil reais por hectare, se for plantio total de mudas, se não for a condição da regeneração natural ou a muvuca, enfim. Então, eu costumo dizer que a restauração ela tem um tripé. A primeira fase é o do diagnóstico. Você tem que diagnosticar aquela área muito bem. E como já foi dito aqui, tem muitas áreas que você não precisa fazer quase nada. É só deixar a natureza agir, voltar, ou às vezes já até começou o processo de regeneração. Então o diagnóstico, que é o primeiro dos tripés aqui, a primeira perna do tripé, ela é essencial. E a gente faz isso muito errado ainda no Brasil. Se você pega projetos, muitos são... Falta de planejamento, você acha? Falta de planejamento também, mas assim, digo mais no diagnóstico. Você vai lá, olha para aquela área, como se fosse um raio-x, um diagnóstico médico, fala assim, pô, o cara precisa operar o apêndice, na verdade tinha que tirar o baço, sabe? É por aí. A gente erra muito no diagnóstico, escolhe a técnica errada. E isso é jogar dinheiro fora, isso é errar muito. Então, deixa eu só completar os 3 tripés, as 3 pernas do tripé. O diagnóstico, a implantação e a manutenção daquela área, seja qualquer técnica de restauração que for. E o terceiro é o monitoramento. E a gente continua errando nas 3. Mas errar no primeiro, no diagnosticar errado, é escolher tudo errado, jogar dinheiro fora, é perder. Então, a gente precisa melhorar. E acho que a gente já tem ferramentas hoje, sabe? O próprio monitor aí lançado pelo MapBiomas, a inteligência artificial que a gente pode usar para fazer diagnósticos mais precisos, mais adequados para aquelas determinadas áreas que a gente precisa recuperar. Então, tem muita coisa, tá? E por fim, acho que a gente ainda não conseguiu chegar em escala produtiva, né? A gente fala, poxa, qualquer bem gerado, fabricado, um carro, um celular, chega uma hora que ele se torna barato, né? Assim, pega um exemplo celular lá
20, 30 anos atrás, aquele tijolão que só presidente de república tinha, né? Só os presidentes, custava uma fortuna, hoje quase todo mundo pode ter acesso e tal. Você tem que ganhar a escala no preço conforme você tem a escala da produção. E tem que ter, né, redução. A gente não conseguiu chegar nisso ainda na restauração. E talvez a regeneração natural, como o Tasso colocou aqui, talvez não, com certeza passar pela regeneração natural, encontrar onde essas áreas de vegetação secundária estão, criar mecanismos para manter elas ali, mais do que restaurar hectares, que tratar um hectare de restauração para mineração, por exemplo. Muitas vezes você gasta mais de R$ 200.000 por hectare. Com esse dinheiro eu podia restaurar dezenas de hectares em outra região ou criar mecanismos de pagamento de serviço ambiental para manter algumas centenas de hectares ali em pé sem ser desmatado. Em termos de tecnologia, a gente está avançando nas técnicas de restauração. Querem que eu possa comentar aqui também? Sim, a gente tem notado algumas empresas que estão trazendo inovação, tecnologia, plantio com drone é um exemplo muito claro. Eu ainda não vi nenhum teste que eu falei, poxa, esse aí ficou muito bom. Mas a gente já começa a ver algumas coisas promissoras. Esses dias eu vi uma empresa que conseguiu, de fato, combater a braquiária com drone e depois chegou com a semeadura num custo muito menor. Mas ainda não para a gente dizer que já funcionou, que já podemos colocar na rua. Mas vai surgir muito em breve. Então as coisas estão aí, estão acontecendo e o mundo está virando de cabeça para baixo diariamente. Então eu acredito que a gente vai ter coisa muito boa em breve. Só eu queria voltar na primeiro ponto das falhas ou lições aprendidas e tal, né? Uma que eu acho interessante é o tempo dos projetos, né? Porque, seja lá na GIZ, 3, 4 anos, né? No Banco Mundial, 4, 5 anos, né? Os tempos de projetos, em geral, não batem com o tempo da restauração, ou, sabe? Você tem que quebrar um pouco essas regras, essas nossas liturgias desses projetos, sabe? Porque exige um tempo de maturação, eu acho, meu amigo aqui tem muito mais experiência que eu, um pouco maior, né, do que simplesmente uma ação rápida, tipo, vamos elaborar o carro, como eu já trabalhei muito, né, uma coisa muito mais rápida. Então, essa coisa do tempo eu acho, né, importante. E no diagnóstico, né, reforça. E aí o diagnóstico fundiário é importante. Teve um projeto que a gente trabalhou junto com o banco, era no Triângulo Mineiro. Trabalhar regularização ambiental, tentar começar alguma restauração e o plano ABC na área de pastagem, né? E aí, depois de um tempo, foi se perceber que na bacia que a gente tinha escolhido tinha 30 assentamentos da reforma agrária do INCRA. Ou seja, para você entrar no assentamento, não é a mesma coisa. Você tem que ter um preparo diferente, tem que dialogar com o INCRA, é outro esquema, tem que adaptar. E a gente nem sabia disso, porque o diagnóstico não foi... E eu estou falando do diagnóstico fundiário, né? Fora isso, tem a questão do próprio perfil daquela população, né? Então, você achou que ia trabalhar naquela região com pecuaristas de corte, eram pecuaristas de leite, o tamanho da propriedade era muito menor, então é outro perfil de beneficiários. Então, erros de diagnóstico de novo. E fora questões tipo envelhecimento da população. Você acha que não, o cara não, rende mais, vai ganhar muito mais, não sei o quê. Mas a população já não tem a força física para ir mexer com o SAF. Né? É mais fácil cuidar do gado. Então, aí você tem que ter um outro preparo, outro erro de diagnóstico. Né? Então, esse ponto que Rubens traz é muito importante. E um outro ponto, assim, só para corroborar com o Valmir, que ele falou, é essa coisa de, você vê, né, trabalhar o pasto também junto. Isso é legal, eu acho. Ele falou bons exemplos ali. Que aí não só evita de entrar em áreas, né, que estão de florestas, mas também capitaliza aquele produtor para ele proteger a APP, a reserva legal, e recuperar. Ele precisa estar melhor, né, de renda, de vida, para poder cuidar daquilo, senão não vai rolar nada. Ou, no máximo, a regeneração natural, que em várias regiões é boa, como o Tasso mostrou em números, né? Mas
acho que são algumas lições que a gente tem, né, de ter executado vários projetos e tal, mas essa coisa de diagnóstico é importante, viu? É importante. Eu não sou bom para falar do problema, né? Prefiro, mas eu diria que, bom, tem esses temas todos, mas eu acho que mesmo que você não tivesse escolhido nada, simplesmente você tiver a regeneração, a gente já teria um início. Então não teria tanto o problema, né? Para mim o problema central é que a gente desmata a área que está regenerando. Mas tem duas coisas interessantes. Uma é, quando você olha os dados, qual é o ano em que mais tem desmatamento? Qual é a idade? Porque a gente também mede a idade da regeneração. Porque como a gente tem um mapa de cobertura para cada ano, você consegue medir a idade. Então, uma curiosidade é que o ano que mais tem desmatamento é o 6º ano. Por causa do crescimento já... Por causa do Código Florestal. Porque o Código Florestal ele não considera novo desmatamento até o 6º, 7º ano, porque ele considera que isso seria repouso, enfim, pousio, né? Pousio. Então, curiosidade, né? Então, coisa interessante. Então, por exemplo, se você tiver que pensar em instrumentos digamos, de incentivo, ele seria muito importante nessa fase, que é ali o 4º, 5º, 6º ano, que é quando o cara ele vai decidir se ele vai desmatar ou não, né? Essa é uma coisa interessante. O segundo tema interessante é o seguinte, é que um dos problemas que a gente tem é que se você deixar só a regeneração, ela, do ponto de vista de você recuperar a área e ter o carbono e tal, provavelmente ele vai estar ali. Mas, em geral, quando a gente está restaurando, a gente tende a querer ou maximizar ou, enfim, potencializar pelo menos um dos 3 aspectos a seguir. O social, ou o ambiental ou o econômico. E aí, é isso que justifica investimento. O que justifica você fazer um investimento, além da regeneração, é você querer aumentar um ou mais desses fatores. Então, por exemplo, eu quero fazer uma coisa que tenha mais, a biodiversidade, eu quero que tenha mais espécies melíferas, porque eu quero produzir mel. Então você vai fazer um direcionamento, um investimento para que você tenha, em vez de só largar lá, você faz um investimento para que você tenha mais espécies melíferas. Ou você quer fazer uma fixação de carbono no solo, ou você quer fazer, enfim, qualquer que seja a decisão que você queira tomar, ou você quer que tenha mais frutas e espécies comestíveis para as pessoas. Então, tudo você pode, na verdade, montar de forma que tenha um melhor benefício. E eu acho que aí entra muito aquilo que o Rubens estava colocando, que é as escolhas que você faz, nesse caso, elas nem sempre têm sido as escolhas assim mais óbvias ou aquelas que vão gerar mais resultado. E a outra é uma ideia, né, que eu acho que ainda não é perfeitamente consolidada, é a ideia de que a agrofloresta ela pode ser um meio da restauração. Né? Porque a gente fala disso, mas se você olhar para a regulamentação nos estados, por exemplo, para a restauração, elas são praticamente incompatíveis com a agrofloresta. Pelo número de espécies, você pega em São Paulo, por exemplo, pelo número de espécies que você tem que ter para ser considerado uma restauração. Mas não, em São Paulo, por exemplo, você, rapaz, o nego para botar aquela quantidade de espécies não vai sobrar espaço para ele fazer a agrofloresta dele, né? Não vai ser meio difícil. Então, é só uma coisa. Tem adaptações também para a gente mesmo entender, né? Que às vezes a limitação que a gente põe, não, vamos ter que fazer tantas espécies para poder restaurar exatamente como era antes, talvez não seja a forma mais objetiva de você provocar restauração em larga escala, né? Eu diria que é um erro regulatório. Seria um erro regulatório, né? Aproveita tudo, né? Eu não sei dos organizadores aqui, se eles podem dar uma olhada. Não estou recebendo perguntas, não sei se é porque não tem, ou se tem algum problema aqui com a ferramenta. Mas uma última pergunta aqui. Se você tivesse o poder da caneta, qual seria a decisão para dar escala e permanência na restauração no Brasil? Qual seria a ação mais efetiva? Uma ação.
Essa pergunta não é fácil de responder, Rosa, porque eu sempre digo que no mundo da restauração não tem a bala de prata, né? Assim, não tem uma solução que vai resolver tudo. Você tem que trabalhar em algumas dessas que eu comentei, mas vamos lá. Também não acredito muito no poder da caneta, né? Veja aí quantas canetadas que não colou, Código Florestal, por exemplo, né? Semana passada tem uma reunião para fazer um pacto federativo para falar que vai cumprir com a lei. Então, você vê que a caneta também, às vezes, é meio dúbia aqui no nosso país, infelizmente. Mas vamos lá. Se eu fosse escolher uma só, eu escolheria capitalizar e fazer acontecer essa agência facilitadora da restauração que eu falei, porque eu acredito que ela, de fato, vai revolucionar o mundo da restauração. Ela tem um ativo que não tem em nenhum outro lugar do mundo. A gente tem quase 400 membros, espalhados em 17 estados brasileiros. As cabeças pensantes que mais entendem de restauração, não só no Brasil, mas no mundo, estão ali trabalhando diariamente com a gente. Fomos reconhecidos pela ONU como um dos 10 flagships da restauração, ou seja, que tem um potencial de fato trazer escala. Então, se eu pudesse escolher uma só, seria fazer essa agência facilitadora acontecer, e eu acho que ela vai acontecer muito em breve, e aí a gente consegue replicar em outros biomas aqui no Brasil, porque ela endereça tudo aquilo que eu comentei. Diagnóstico, é entender bem o território, é planejar bem o território, é atrair mais donos da terra, seja para restaurar, seja para manter a vegetação secundária em pé, desde que tenha ali algum benefício, um reconhecimento econômico, e endereçar também dores dos investidores, né? Falar, hoje eu não consigo colocar dinheiro ali porque qual é a garantia, né? Qual é o the risk ali, então a gente endereçaria tudo isso nessa agência facilitadora. Eu estou postando muitas fichas antes de aposentar daqui uns 10 anos, quem sabe, que isso aconteça de fato. Torcer para dar certo. Assim, quando eu vi a sua pergunta, Rosa, no roteiro para me preparar, eu disse assim, eu não sei, não sei o que eu responder, não sei o que eu vou falar. Porque é isso, são várias coisas que tem que se combinar para ver se dá certo, né? Assim, eu mesmo, Taiguara, eu diria, não, vamos resolver o ordenamento fundiário e territorial para aí começar, mas também não é uma boa resposta porque isso é extremamente lento e complicado, mas eu tenderia a ir para esse lado. Mas aí o que eu fiz? Como eu não sabia, cedinho eu escrevi para um colega que coordena uma ONG lá no interior de Rondônia. Chama-se Marcelo Ferronato, a ONG chama Ecoporé. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Ele trabalha com restauração, eu não trabalho, eu trabalho com cooperação em Brasília, não sei o quê. Ele trabalha. Então eu disse, cedinho hoje, ainda é 1 hora a menos lá, em Rondônia. Segui aí, cara. Eu peguei a pergunta, copiei no Zap, me fala aí, né? Aí então eu vou emprestar então a resposta dele, né? Que eu achei que vale a pena trazer. Ele disse, o Marcelo, né? Que ele investiria, se tivesse uma única ação, num grande programa de formação de capital humano para o tema. Desde os níveis mais básicos possível, início de universidade, de ensino técnico, né? Para que isso incentivasse a criar novos gestores, assim, novas ecoporés que participassem na elaboração de projetos, porque se você cria uma agência dessa, se você dá escala, você precisa de gente que entenda, que eu fiquei feliz de ver tantos jovens aqui, pena que eles não estão mais aqui, mas, sabe, de estar aprendendo isso, absorvendo isso, né? Então, pelo meu pouco conhecimento, eu pego a resposta desse nosso amigo, entendeu? Que ele investir em formação, em capacitação, porque aí isso também pode entrar nos sistemas de ATER, né? E que mais voltados a esse tema, integrar o tema da restauração junto à ATER tradicional, à ATER da pecuária, das culturas e tal. Então, se esses jovens, esses extensionistas, esses técnicos, né, conhecem mais, sabem mais, são sensíveis a isso, então mais fácil também de dar escala. Assim, foi uma visão de futuro. Eu disse, eu não tinha pensado nisso. Então, eu pego emprestado a resposta dele. Eu falei para ele, eu vou falar, mas vou dar crédito. Não sei se está sendo gravado aqui.
Então eu pego emprestado. Seria essa minha canetada aí. Obrigada. Os três como os dois já usaram a caneta deles, eu não preciso fazer o que eles estão fazendo, né? Eu vou botar mais umas coisas que eu faria, já que os outros que vão estar, meus companheiros já vão ter feito a canetada das outras coisas. Mas eu acho que uma questão seria, de forma geral, eu vou falar desregulamentar, mais ou menos assim, o processo de restauração. Tornar ele bem simples, assim, abre tudo, deixa primeiro todo mundo começar a entrar e depois você vai fechando aos pouquinhos com o que precisa fazer. Acho que esse é um tema que aconteceu nos anos 90 com o manejo florestal, que foi importante, primeiro simplificar, depois a gente vai botando as regras depois em seguida, acho que é uma coisa importante. O segundo seria incluir no PP Sedan, ou nos PP Sedans, né, os PPs, PP Cerrado, PP Mata Atlântica e tal, um tema específico da vegetação secundária, né, que ela não é considerada hoje em dia, e acho que seria muito importante porque se a gente não desmatar as áreas de vegetação secundária, elas crescerão a uma taxa de 1,5 milhão de hectares por ano, que é o que ela cresce. Se você pega, você cresce 1,5 milhão de hectares, mas você desmata 1 milhão. Então o saldo é de 500 mil por ano. Se a gente simplesmente parar de desmatar essa vegetação secundária, vai dar um salto bem importante. E o terceiro seria a gente criar um mecanismo parecido com o que foi feito na Costa Rica nos anos 90, que ele pega recursos que vêm dos combustíveis, lá é só combustíveis fósseis, mas no caso do Brasil podia ser combustíveis fósseis e setores que são muito intensivos em terra ou carbono, para ser alocado diretamente para os processos de restauração, regeneração e serviços ambientais associados a isso. Então, literalmente fazer com que o recurso saia dos setores altamente intensivos em carbono ou território, e isso seja alocado para você manter essas áreas ou continuar a restaurar as áreas que são necessárias para todos nós. Eu canetava 3 vezes, é isso aí. Caneta. Como nós estamos aqui no IBRAM, como vocês enxergam a viabilidade do setor mineral fazer essa contribuição? Porque eles têm um impacto bastante grande, né, na área de mineração. Eles são obrigados a restaurar aquilo que eles destroem, mas contribuição além daquilo que eles, onde eles trabalham, o local onde eles trabalham. Vocês acham que isso é uma coisa, eu sei que eu deveria ser uma pergunta para o Jungmann, mas na opinião de vocês, é factível trazer a mineração para essa agenda além das áreas onde eles atuam? Eu acho que sim, eu acho que quando a gente, quando fez o desenho original do que hoje é o TFFF, a proposta era exatamente essa, era $1 por barril de petróleo. Não como uma taxa, mas como um pledge, né, que era um compromisso. Então, se a gente tivesse um compromisso de $1 por barril de petróleo, no Brasil dava 1,5 bilhão de dólares por ano. O Brasil produz 1 bilhão, vai produzir 1,5 bilhão de barris agora. Então, por ano, sem ter absolutamente nenhum impacto na indústria, porque o preço do petróleo ele varia, $1 é uma tarde, né? Então não faz impacto. Então a gente podia pensar algo parecido, por exemplo, para soja, dá para pensar isso para carne, dá para pensar isso para ferro, etc. Que é uma coisa setorial. Então ele não afeta a competitividade, tem pouco impacto na variação, porque são commodities, que o preço varia muito ao longo do tempo. E gerando compromissos que sejam, óbvio, nos setores em que a gente seja realmente líder, né? Porque você vai fazer isso com setores que estão com competitividade muito, muito difícil. Mas acho que é uma coisa que é perfeitamente possível. Eu, de novo, não acho que isso deveria ser taxa, nenhum tipo de imposto. Ele deve ser um pledge setorial, um compromisso setorial para a agenda como um todo do país. Então, acho que é perfeitamente possível. Vamos tentar com a mineração. Só para complementar, né? Que eu acho que financeiramente é possível e pode ser aportado, né? Mas tem que ser acompanhado do preparo institucional. Tá, você vai ter 1 bilhão, que nem se fala na COP, 1 trilhão, 300 bilhões e tal. Mas quando chega, você não consegue executar os fundos que tem, mesmo o Fundo Amazônia.
Ah, tá, aprova o projeto e tal, e os órgãos não conseguem implantar, problemas de gestão, a capacidade institucional de executar o recurso, tá, vamos dizer que ter tudo certo isso aí, é baixa. Então você tem dificuldades nisso, nesse meio, nesse segundo passo. Então, mas pegando a sua pergunta, sim, acho que é possível sim, mas tem que se pensar nos mecanismos de implementação e no capital humano para isso, né? Porque aí tá, vamos dizer, a instituição consegue executar, mas aí precisa de gente lá na ponta para fazer a coisa, a restauração em si lá. Aí volta a questão do capital humano, né? Então tem que se encadear isso, porque tá, consegue 1 trilhão, mas e aí, né? Tem esse passo da materialização, vai, né? Um tempo. A gente vê muitos projetos que não chegam no final. Você sabe como é, né? Consegue prestar conta, auditoria, por aí vai. Não, eu gostei muito dos dois comentários. Acho que esse pledge é bem interessante. É um pouco polêmico, claro, né? Porque commodities por si só já são polêmicas, né? A gente olha para o setor de óleo e gás, por exemplo, no RED, em restauração, mas não se comprometem muito com, de fato, em mudar a matriz energética. A gente não tem como fugir disso, né? A gente tem que pensar em mudar a matriz energética, porque senão, infelizmente, a pergunta que foi feita pela plateia aí vai cair no descrédito muito em breve, né? Já passamos aí de 1,5 grau, etc. Então, eu acho que sim, que esses setores de commodities deveriam se comprometer todos com metas ambiciosas, audaciosas de restauração, e não só deixar para quando ocorre uma situação como Brumadinho, Mariana. Eu acho que tem que se antecipar, já tem que fazer antes, sabe? Eu torço muito para ver um dia em que, ao invés de gastar esses milhões e milhões que são gastos ali com propaganda em horário nobre na televisão, esse dinheiro for de fato para a agenda de restauração e bioeconomia, sabe? Pegasse um pouquinho desse dinheiro que é gasto com tanta imagem, né? Com horário nobre na TV e colocasse na prática, acho que a coisa ia começar a ganhar uma outra escala. Então, gosto muito dessa ideia, seja aplicar no TFFF ou qualquer outro fundo, qualquer outro mecanismo. E eu concordo também muito com o que o Taigara falou, porque, beleza, vamos juntar o dinheiro, vai vir ali de vários setores, né? Óleo, gás, mineração e tal, vamos ter um dinheirão ali para fazer a coisa acontecer, mas na hora de operacionalizar, de implementar, é outro buraco, é bem difícil isso daí. Com certeza. Estamos terminando, 2 minutos. Muito obrigado. Fica o desafio aqui para as mineradoras, para a gente fazer um pledge de restauração. Uns 30 segundos para cada um para terminar. O que você gostaria de fechar? Tasso já terminou. Vamos lá. Só agradecer e conte conosco. A gente está aqui exatamente para fazer essa aproximação, né, um dos motivos que eu vim aqui, né, para ter contato, tive contatos com algumas empresas específicas, ter mais diálogos com o IBRAM para ver como a cooperação internacional ajuda nisso, né? A cooperação alemã pode ajudar a alavancar isso, né? Também nesses temas que estão ao redor, incluindo a restauração, né? Vamos aqui para isso, conte conosco. Obrigado. Também queria agradecer, muito obrigado, Rosa, foi um prazer enorme participar dessa mesa aqui. Estou vendo que o Tasso está desesperado já para ir, mas rapidamente agradecer e dizer que a restauração é o que o Valmir colocou, está começando, é um novo setor econômico, acho que podemos apostar que muita coisa boa vem por aí, estamos aqui para contribuir, trabalhar junto, e que a mineração possa ajudar a gente a colocar isso em prática. Obrigado. Vamos trabalhar com eles. Muito obrigado a todos pela participação, um excelente diálogo.